O que é aspecto icônico? Então a gente tem que procurar aqui. Eu dou uma dica para vocês, tá? A iconicidade básica de um poema, a primeira iconicidade que todo mundo procura é a plasticidade do poema, tá? Então a gente tem que procurar a plasticidade. Esse poema Tempo Perdido, ele não é um poema muito plástico, tá? Ele não é um poema muito plástico. A plasticidade dele poderia estar nesse verso, né? Essa plasticidade. Então o ícone gosta muito de plasticidade, né? O elemento plástico. Então a gente teria aqui um primeiro momento, né? Veja o sol dessa manhã tão cinza. Nós temos uma plasticidade também na tempestade, né? Cor dos teus olhos. A gente tem aqui elementos. O olho é um elemento semiótico importante, então a gente tem essa plasticidade interessante. A gente está falando aqui de cromos, né? De cromatização, a semiótica apaixonada por cromatização. Os olhos castanhos e o cinza daria para a gente explorar isso aí depois. Uma outra plasticidade que dá para acontecer é o escuro. O escuro, ele dá para a gente considerar ele iconicidade, é um processo icônico, né? Mas, a primeiro modo, nessa canção a gente teria a própria canção sendo executada, seria uma iconicidade, e a plasticidade dela não é tão grande do ponto de vista visual. A gente tem poemas mais visuais, mais plásticos, tá? Mas que toca na gente que o receptor ele vai ter uma maior força. Se a gente olhar também, se a gente for olhar, sair um pouco da plasticidade e trabalhar com sinestesia, que é icônico também, o suor, né? Suor sagrado está mais por símbolo, mas o sangue amargo, a gente teria também estabelecimento aí um pouco de iconicidade, porque suor sagrado, sangue amargo se comunicam muito com a gente, né? Eles são muito icônicos. Eles têm uma iconicidade muito forte. Desdobrada a iconicidade desse texto, os ícones. O que é um ícone? É a primeira idade, né? São cores, formas. Então eu sempre digo que eu sempre brinco aqui para poder ficar mais fácil que a gente tem iconicidades terríveis, né? Então se você olha hoje, não é iconicidade. Se eu pegar aqui, Coca-Cola, né? A gente tem aí uma iconicidade, tá aqui, né? A Coca-Cola tem a sua iconicidade, a iconicidade da Coca-Cola. O que se comunica com a gente aí? Esse vermelho, né? Assim como a Pepsi também ela se comunica, obviamente que ela teria que ser azul, né? Olha como é que a Pepsi se comunica com a gente também, né? E a gente tem e as iconicidades são muito fortes. Então, se você pegar, por exemplo, aqui o nazismo, iconicidade, carinha do Hitler aqui. A iconicidade aqui. Se a gente for pegar, né? Eu sempre brinco, azul clean, né? Acreditem que isso é uma iconicidade. Esse aqui é o azul Klein. Eu sempre gosto de mostrar. É um azul criado por uma pessoa, um francês, nascido em Nice, né? Então, isso são iconicidades. E quando a iconicidade ela se comunica com a gente muito forte, tá bom? A própria bandeira do Brasil hoje tem uma iconicidade própria, né? Ela tá um pouco, na verdade, ela nem mais é ícone, ela está se tornando simbologia. Então, a gente tem tudo na semiótica é assim, tá? Então, a iconicidade plástica desse poema ele fica um pouco aqui. Se a gente evoluir mais um pouco, agora a gente vai para o índice. O que é o índice? Como é que eu explico isso para vocês? Um recurso para vocês aí usarem o índice com seus alunos ou nas suas análises ou nos seus trabalhos. O índice ele é o objeto por si próprio. A foto de um objeto não é a coisa. Então, se eu pegar aqui, vamos pegar aqui o seguinte, Vamos pegar aqui isso aqui, Vou dar um exemplo do índice para vocês, tá? O cachimbo.
tá bom? Estão vendo o cachimbo? Cachimbo, né? E se eu pegar aqui, ó? Eu pego o René Magritte. E aí ele vai dizer para mim, isto não é um cachimbo. Tá? Então, esta imagem que a gente está vendo aqui, ela realmente não é o cachimbo. Ela não é o cachimbo. Esta imagem que a gente está vendo aqui, ela é a representação de um cachimbo, ela é o signo do cachimbo. O cachimbo está no teu bolso, está na tua casa, ou está na loja. Ele é um objeto dinâmico. Isso aqui é a representação do cachimbo, é um signo. Realmente não é um cachimbo. Né? O Magritte está certo. O Magritte está certo, não é. É uma representação. O índice, ele é isso. Ele é uma coisa que está no poema, ele é uma representação de alguma coisa. É claro que ele não é exatamente aquela coisa. Deixa eu tentar explicar de uma maneira mais interessante para vocês. Então, nesse vídeo aqui, Semiótica e Pintura, nesse vídeo aqui, tem uma coisa interessante que eu falo, que eu busco, porque é o seguinte. E isso eu vou usar na pintura, para vocês entenderem, para depois a gente ir para o poema. E aí a gente ir para a canção. Teve um tempo que você tinha que pintar a natureza como ela era. O mais bonito era a natureza. Então, eu tinha que pintar as pinturas naturalistas, né? Elas tinham que ser... Eu tinha que retratar, né? Eu tinha que retratar o máximo possível de perfeição das pessoas. Não é exatamente isso que eu quero. Eu teria que trabalhar... o Rembrandt, acho que dá para fazer alguma coisa, mas o Rembrandt não é tanto. Eu acho que o Caravaggio quer mais isso. Eu tentava pintar o homem, né, num detalhe assim o máximo possível, né? O máximo possível. Eu tentava pintar a anatomia. Olha aqui essa careca aqui desse cara. Né? O que eu estou tentando fazer aqui... Claro que o Caravaggio tem essa questão da luz e da sombra, do foco de luz e tal, mas a anatomia humana é muito forte aqui. Isso aqui é a realidade. Você vai contemplar isso aqui buscando a realidade. Se você vê esse quadro numa exposição enorme, você vai falar, meu Deus, né? Que quadro fantástico. Com o tempo, a pintura, isso vai servir para vocês entenderem, eu estou usando a pintura, mas a gente vai entender na música. Com o tempo, a pintura ela foi fazendo questão de pintar, ela foi perdendo um pouco o interesse de ser cachimbo. E ela queria ser um signo do cachimbo. Então, assim, ela perdeu um pouco o interesse. A pintura perdeu um pouco de interesse. Eu estou aqui A pintura perdeu um pouco o interesse de ser realista. Então, você vê aqui, por exemplo, Monet, Cézanne, Lautrec, Renoir, Van Gogh, né, Degas. Eu estou pintando aqui uma paisagem, mas eu não tenho eu quero dizer o seguinte, eu não sou mais realista, eu simplesmente sou uma pintura. Vocês têm que prestar atenção em mim como pintura. Né? Eu sou uma pintura, eu sou uma assinatura de uma pintura, eu não sou a realidade. A realidade vocês vão lá ver o jardim e pronto, se danem. Eu não quero ser o jardim, eu quero ser a pintura do jardim. Então, quando a gente pega, e o índice ele é um pouco disso, mas como é difícil vocês encontrarem isso no texto discursivo, o índice não é fácil você encontrar aqui dentro. Uma das formas que a semiótica colocou são os verbos. Tá? Então, os verbos são importantes. Então, todos os dias quando acordo, o verbo ele vai dar a existência do sujeito. Então, o sujeito ele vive dentro aqui do poema. Então, o índice, que é a segunda etapa, como a gente tem dificuldade na poesia de encontrar, no discurso de encontrar, a gente atribui muito para ele ou a nominalização, ficaria difícil eu falar aqui para vocês, ou a gente atribui para ele uma verbalização. Então, quando eu digo todos os dias quando acordo, eu tenho um sujeito acordando, tempo, não tenho mais o tempo, né? Então, a gente tem aqui também uma inicialização. Não tenho o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Então, a gente tem aqui também, temos todo o tempo do mundo.
Então, essa aqui talvez a pegada não é bem índice, porque aqui já está discutindo muito pouco filosófico, né? Já vai para outra categoria que a gente vai abordar agora. O que mais aqui de índice que a gente teria aqui? A gente não tem muitos índices. Porque eu vou ter poema, eu vou ter letras que vão ter mais índices, tá? Então, não teria muitos índices aqui, não. Esse poema aqui, ele tem mais símbolos. Ele tem mais símbolos, tá? Então, a gente sai do ícone, pouco índice, e ele vai direto para o símbolo. Então, a tricotomia ela é ícone, índice, símbolo. Ícone, índice, símbolo. Por que ele tem mais símbolos? Vocês vão entender. O que é um símbolo? É um signo que ele é legítimo e todo mundo conhece. Ele é legitimado, ele é institucionalizado coletivamente. Todo mundo conhece. E aqui a gente tem alguns desses muito interessantes. Por exemplo, tempo. O tempo é a tônica desse poema. E o tempo, ele não é nem ícone nem índice. O tempo, ele é símbolo. Ele é discutido sob um olhar filosófico. Tá? É diferente quando eu pego lá o Sahari. Não sei se estaria aberto aqui o Sahari ainda. Quando eu pego esse poema do Chico César, ele é muito melhor. Esse poema não, né? Essa letra, ela é muito melhor para você analisar, ícone e índice. Porque olha só, olha como é que é bacana aqui. Ó, estive pensando em você, uma foto junto a uma fonte, congelado pela câmara, né? Água de beber, essa foto, né? Foto, já tem uma plasticidade. Aí você tem aqui, ó, cores, né? Cores, sensações, ó, lembrança de neve, gelo seco do sertão, a roupa leve, a água de beber, tudo isso é ícone. Tá? É muito visual o poema dele, né? Então, daqui de onde estou, diante da televisão, a gente tem uma iconicidade muito clara, uma plasticidade muito clara aqui. Alguém sentado na TV, qual TV? A TV aberta, sem som, tal, né? Olha a outra plasticidade aqui forte, ó. Sinto o cheiro de carne humana assada. A plasticidade muito forte, né? Se você for ver, esse poema do Chico César, ele é muito mais figurativo, muito mais icônico do que o do Legião. O do Legião está muito mais discursivo, ele está muito mais filosófico, ele está muito mais pro símbolo. Essa que é a questão interessante. Ou seja, o que é interessante nisso é o seguinte. O que é interessante é que acho que agora a gente dá para fazer aquela pergunta. Professor, existe letras e poemas, né, objetos literários, mais filosóficos e outros mais visuais? Sim, claro. A gente não tem todos os recursos dentro. A letra do Chico, ela é muito mais icônica. E a letra do Renato é mais simbólica. Porque lida com questões mais filosóficas. A gente quase não tem visualidade. Então, se a gente for classificar aqui, esse do Renato Russo é mais tematizador, é mais temático, e o do Chico mais figurativo. Essa classificação do Fiorin ela é muito importante. Aqui no Legião, a gente vai direto mais ao ponto da temática, que é o tempo, perder tempo, quanto tempo a gente tem, né? E sempre nos somos tão jovens, sempre ali relativizando o tempo. Você pode ver que aqui a gente tem 3 tempos. Ó. Eu não tenho o tempo que passou, eu tenho o tempo que eu terei por ser jovem, que não importa quantos anos você é jovem, e o tempo do mundo. Então eu tenho 3 tempos, eu tenho uma relativização do tempo aqui. Eu tenho 3 tipos de tempo. O tempo passado, o tempo presente e o tempo, de um modo geral. Esse temos todo o tempo do mundo, eu acho que é um namoro que ele faz para a eternidade. Né? Eu acho que esse sujeito, quando ele acorda, está vendo que não dá para trabalhar muito ícone? Né? Eu sei a gente comentou, até alguém comentou aí do Baco Exu do Blues, né? Que ele tem uma letra
que é Girassóis de Van Gogh, que ele vai tentar sustentar a letra dele com os girassóis de Van Gogh. Então ele busca o ícone, ele busca a plasticidade, né? Ele vai se alimentar lá das cores, das formas. Mas o Renato não. O Renato ele se abastece de filosofia, ele se abastece de raciocínio lógico, ele se abastece de discurso. Ele não usa, ele é mais tematizador. Ou seja, ele vai direto para o tema. Ele não faz assim, por exemplo, todos os dias abro a janela e um pássaro que não era mais o mesmo. Tipo, é tipo se a gente fosse pegar o Astronauta de Mármore, né? Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Tem uma noção do tempo aí. Mas essa é uma noção mais icônica. Ó, quer ver uma outra que fala do tempo? Então, assim, existem várias formas de falar do tempo. Ou eu falo do tempo de maneira mais figurativa, ou eu falo do tempo de maneira mais temática. Vou direto ao ponto. É legal isso porque eu tenho uma outra sobre o tempo aqui que eu acho muito, eu gosto muito. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que é do Nenhum de Nós, né? Já que a gente está um pouquinho no rock nacional aqui, uma das músicas que eu acho, nossa, muito, muito bonitas. Nossa. Nenhum de Nós. Sobre o tempo. A gente vai lá no Renato Russo e a gente vai ler Tempo Perdido. Ele não figurativiza. Ele não figurativiza. Ele coloca um sujeito em relação com o tempo e raciocina em cima disso. Tá? Então ele coloca todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou. Ele relativiza os 3 tempos. Tá? Ele faz aqui ele insere aqui dentro sempre nesse eixo do sujeito aqui, você pode ver, agora aqui ele constrói uma relação actancial entre o sujeito, ó. Tá? Ele coloca, então me abraça forte e me diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo, temos nosso próprio tempo. Aqui sim ele figurativiza. Aqui sim ele figurativiza. Só que ele figurativiza de uma maneira interessante. Ele se coloca como sujeito, né? E ele coloca um outro sujeito. Ele se completa com outro sujeito. Então ele me abraça forte e me diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo. Tá? Então, numa relação hipotética que ele está colocando aqui, ele se consolida nesses dois sujeitos. Tá? E uma marca do Renato, que é muito bom, tá? Os paradoxos dele, né? Os paradoxos do Renato, eles discutem muito do ponto de vista discursivo. Eles criam dialéticas, né? Não tenho medo do escuro, mas deixa as luzes acesas. O que foi prometido, ninguém prometeu. Nem foi tempo perdido. Tá? Essas categorias aqui elas não são tão figurativas. Na verdade, elas são categorias simbólicas, são categorias mais discursivas, né? Onde a gente discute pelo eixo filosófico. A gente poderia dizer, poxa, o Renato é mais filosófico? O Renato ele é mais... Talvez é mais filosófico. Já quando você pega o Nenhum de Nós, a sacada do Nenhum de Nós é o seguinte, é sobre o tempo. Né? O texto, a canção é sobre o tempo, mas ele figurativiza mais. Então, a sacada dessa sobre o tempo é o movimento da gente sobre o tempo. Então, ele coloca, né? Ó, os filhos, bem no começo a gente vai perceber, ó, quando ele diz, ó, aqui, ó, ele vai dar a demonstração do tempo de modo figurativo, ó. Oi. Ó, os homens trocam as famílias, filhas e suas filhas, ó. Então, ele vai trabalhar um desenvolvimento desse tempo, né? Tá vendo? Ó? A passagem do tempo por meio de uma figurativização, né? Então, é uma perspectiva já diferente de analisar o tempo, né? E o legal, a sacada disso é isso, né? Você ter
A abordagem, e isso que eu acho que é legal. Então a gente tem uma tematização, tempo. Tempo, né? A gente tematiza. Eu estou usando o conceito do Fiorin, tá, pessoal? Que esse conceito eu acho bem legal, tá? Então você tem lá tempo, a tematização. Agora, como eu vou trabalhar essa tematização? Eu vou usar recursos figurativos. No caso do Nenhum de Nós, ele usou, né? Ou eu vou usar como Renato o menos figurativização e mais tematização. Quando eu uso mais figurativização, eu vou usar fotos, eu vou usar imagens, eu vou usar histórias, narrativas, exemplos de pessoas, objetos, coisas, lugares. Figurativizar é usar mais recursos, e vou usar mais recursos plásticos. Então, do ponto de vista semiótico, é como o Chico César. Né? O Chico César ele figurativizou bastante o seu trabalho. Ele trouxe muita figurativização para o trabalho dele, né? Tanto uma plasticidade visual, plasticidade sonora, né? Ele ampliou bastante esse leque de referências, né? Então é legal a gente olhar por essas perspectivas. Não que o Renato não use isso, porque o Renato ele vai usar isso, principalmente se a gente pega Daniel na Cova dos Leões,